tivesses de te descrever em 3 ou 4 frases, o que é que dirias? 3 ou 4 frases, deixa eu ver. Frases ou palavras? Ou palavras. Pronto, se calhar. Eu disse frases porque achei que com várias áreas que tu tens, Sim. desde a maternidade até à parte profissional e assim, que se calhar seria mais difícil. Sim. Pronto, acho que se calhar a persistência. Acho que sou uma pessoa persistente nas várias áreas da minha vida, quer seja na maternidade, na vida pessoal e mesmo na vida profissional. Se calhar impulsiva também, um pouco impulsiva, mas também acho que é por isso que estou aqui hoje, senão não estaria. Pronto, sou um bocadinho ponderada e se calhar mais impulsiva que ponderada. E depois, não sei... Essa impulsividade faz com que tu consigas, por exemplo, os sonhos que tu tens e assim, tu coloques em prática por causa disso? Acho que sim. Se fosse uma pessoa extremamente ponderada ou um bocadinho menos impulsiva, às vezes não daria o passo em frente. Sim. Acabava por ficar mais na minha zona de conforto. E ponderar mais o risco, Exatamente. Não é? E fazer mais essa ponderação e acabava provavelmente por não avançar. Acho que sim, sem dúvida nenhuma. Acho que é o que nos faz às vezes ficar mais retraídos. E apesar do risco, o que é que tu achas que ganhaste e que ganhas, no fundo, com o que tens arriscado? Sim, assim, ganho mais na parte da realização pessoal e profissional, as duas coisas neste caso, porque realmente estou a fazer uma coisa que me realiza e me preenche num todo, não é? Acho que sou melhor profissional, melhor mãe, por estar equilibrada e por estar a fazer uma coisa que gosto todos os dias, sim. Isso não tenho dúvida. Portanto, fazia de novo. Ok. E agora que falaste em termos de mãe, o que é que tu achas que o que tu tens arriscado, os desafios a que te tens proposto, o que é que passa para as tuas filhas, ou o que é que queres que passe, no fundo? Sim. O que é que lhes queres transmitir com isso? Eu digo muitas vezes que acho que é importante fazermos e seguirmos acho que é certo dizermos o sonho, não é? É seguirmos alguma coisa e tentarmos realizar esses sonhos. Porque acho que isso depois faz diferença no que transmito, por exemplo, para as minhas filhas, de que eu faço uma coisa que gosto, tanto que, por exemplo, a minha filha mais velha quer fazer o que nós fazemos aqui, portanto é sinal que ela gosta e que nós transmitimos esse gosto, senão acho que não queria que vê esse prazer também. Exatamente. Agora, claro que ter um negócio próprio também tem algumas coisas menos boas, não é? Porque, que também passa para ela, que é o facto de nós termos mais privação de liberdade e de trabalharmos mais tempo e em alturas festivas e essas coisas todas. Isso também passa para ela e às vezes ela cobra, não é? Sim. Não cobra, mas portanto, tem muitas coisas boas e tem algumas coisas menos boas, mas eu acho que isso é transversal a todas as profissões. Sim. E eu vou puxar isto porque eu acho que estou aqui muito para a frente. Olha, e eu acho que tu és uma inspiração para muitas mulheres. Tu consegues fazer com que o teu trabalho seja entregue às pessoas com muita qualidade e ao mesmo tempo com muito cuidado, com muito carinho. Que dificuldade é que isso tem? Ou é uma coisa natural? Muito honestamente, acho que é natural. Não faço nenhum esforço para que isso aconteça. Sim. Na maioria dos meus dias, eu estou mesmo focada no que faço, gosto do que faço e acho que quando atendo o cliente e mostro o produto, naturalmente isso é transmitido. Realmente não tenho que fazer esforço nenhum. Sim. Por isso é que eu digo que é mesmo importante, ou faz muita diferença nós estarmos a 100% naquilo que gostamos de fazer, porque depois as coisas são mais naturais, não tens que fazer um esforço tão grande, exatamente, para passar essa mensagem. No meu caso... E mesmo o cuidado de quando o cliente vem e precisa de uma coisa diferente, ou... Sim, esse cuidado, sim, acho
quanto mais entregue estiveres ao que estás a fazer, mais naturalmente e mais facilmente isso sai, não é? Acontece, Sim, não é? sim. E trabalhando eu com relacionamentos e achando que é, no fundo, a base de tudo, tanto o relacionamento interno, ou seja, no teu caso, o relacionamento que tu tens contigo, a forma como te sentes, como aquele que tens com os outros, eu vejo que isso também acaba por acontecer aqui, tanto com o trabalho que tu fazes, como com, por exemplo, o que o Rui faz no contacto com os clientes. Sim. E na forma até como eu vejo que eles avaliam, não é? Sim. Isso também é algo que no fundo está como um pilar vosso, um guia de terem esse cuidado. Sim, sim, sem dúvida. Para nós é óbvio que nós temos que gostar do que fazemos lá dentro no ateliê, mas depois a pessoa que está aqui à frente, a vender, digamos assim, a mostrar o que nós fazemos, tem que ter essa mesma paixão, porque senão perde-se a partir do momento em que sai daquela porta, não é? Sim. E acho que só quando isso tudo está em equilíbrio é que o cliente facilmente percebe a experiência exatamente, total, a valorização toda do produto, do processo, só é transmitida dessa maneira. E no nosso caso nós estamos alinhados, portanto, sim. Gostamos os dois muito disto e acho que é o que eu digo, naturalmente conseguimos passar essa mensagem para o muito para o bem, nosso eu cliente. acho, porque, por exemplo, a mim, eu costumo dizer que se eu não tiver um bom atendimento, então eu prefiro comprar nem que seja pela internet, mas a verdade é que eu vou muitas vezes longe e eu sou capaz de vir aqui lanchar se tiver um bocadinho de tempo, porque por sentir a forma como nos recebem, a forma como somos atendidos, e eu acho que isso faz a diferença toda. Sim, claramente. E cada vez mais, sim. Mesmo apesar de cada vez mais as pessoas estarem ligadas às tecnologias e fazerem muita coisa pelas redes sociais, pela internet, são estes pequenos momentos em que somos acolhidos, em que temos aquele sorriso, que temos a atenção, que eu acho que fazem a diferença e que acabam por fazer essa experiência que tu dizes. Eu acho que cada vez mais com as redes sociais e tudo informatizado, as pessoas é que são o fator decisivo e marcante, não é? E que vão fazer a diferença nos negócios, não é? Podemos ter tudo informatizado, umas redes sociais espetaculares, mas depois o contacto humano, na minha opinião, é o que é marcante e é o que faz diferença em tudo. Porque se for tudo pela internet, se calhar as pessoas compram de vários sítios e depois não têm sequer uma referência. E quando vêm aqui fazer uma experiência, depois fica marcado e eles lembram e recordam com os amigos, não é? Sem dúvida nenhuma. Acho que nós é que somos o que faz a diferença no fim de tudo. Acho que sim, sem dúvida nenhuma. Eu concordo, por isso é que eu estava a dizer que eu acho que esses relacionamentos que se criam são no fundo a base de tudo. Sim. Acho que houve durante muitos anos a vontade de distanciar as pessoas, de informatizar e de criar quase um contacto mínimo humano. Eu acho que isso em algumas coisas está a regredir, felizmente, mas ainda existe muito e na nossa opinião nós fomos sempre um bocadinho ao contrário, achámos que nós, a parte deste atendimento e é o que faz diferença e acho que é o que faz com que o cliente realmente fique, nos distinga dos outros. Sim. Mesmo o cliente que chega e que o dia até nem está a correr tão bem ou assim, às vezes o sorriso ou ter aquele cuidado e saber o nome do cliente, atenderes o cliente pelo nome, lembraste o que é que o cliente levou da outra vez, o que é que se perguntar se gostou, se estava bem. Todo esse relacionamento que tu crias com o cliente é diferenciador e acho que é o que faz, muito a opinião, é o que distingue muitos negócios, uns negócios dos outros, é essa proximidade. Sim. Assim, eu, por exemplo, eu estava a dizer de às vezes vir aqui, eu sou capaz de ter uma semana corrida e às vezes ter meia horinha que eu sei que posso aproveitar para mim e eu venho ou com alguém que eu gosto muito e partilhar um momento, ou mesmo sozinha e estar tranquila e ser bem recebida e estar ao mesmo tempo a aproveitar as tuas delícias e é assim, às vezes eu digo assim, consegui em meia hora recarregar energias para a semana inteira. Isso aconteceu muito, por exemplo, na altura do Covid, que praticamente não saía, eu trabalhava quase em casa e quando pudemos começar a sair, eu às vezes vinha aqui, nem que fosse uma vez por semana, eu dizia mesmo, para recarregar as energias e conseguir. Escape, não é? Sim, sem dúvida. E sentia que tanto o cuidado que tinha de estar comigo, como da forma como era recebida, que acabava por
criar aquela energia que eu precisava para continuar. Sim, sem dúvida. E nós juntamos com muitos clientes, vêm cá nesse sentido, no sentido de é um escape daquela rotina, de um momento para estarem aqui, porque o nosso sítio é sossegado, tem uma musiquinha, não sei o quê, então as pessoas acabam por se abstrair e se esquecer um bocadinho do que está lá fora, comem algo docinho que também reconforta a mente, não é? E depois continuam assim, mas acho que toda essa envolvência e o ambiente que nós acabamos por criar é propício para isso. Sim, mesmo muito. E olha, quais consideras que são assim as maiores exigências que tu tens no dia a dia? É a gestão do meu tempo. Geral. Okay. O tempo para fazer tudo o que eu quero, na parte profissional e pessoal. Sim. É sempre curto. E às vezes a minha maior frustração é não ter tempo para fazer. É o dia não ter o dobro das horas. Sim. Acho que é mesmo o que me custa mais. Conseguir gerir as tarefas todas da loja com as tarefas de casa. Porque no fundo é assim, eu conheço-te e eu acho que nisso funciona também muito da mesma forma, que é cada coisa que tu vais fazendo já te está a dar ideias para muitas mais coisas. Sim. Então o tempo é sempre curto, não é? Sim, exatamente. E depois mesmo o aliar a parte pessoal e assim... Sim, é complicado. Acaba por ser um desafio. Acaba por ser as minhas maiores frustrações vêm daí, dessa gestão do tempo que eu às vezes tenho que fazer e da frustração do tempo não chegar para fazer tudo que eu queria fazer, quer aqui, quer em casa. Claramente é o meu... Sim, mas agora que tu disseste isso, uma das coisas que te ajuda não é, por exemplo, tu teres as várias cartas, ires mudando com frequência as sobremesas e assim, porque acaba por não limitar, como em alguns sítios em que fazem sempre aquilo, e tu tendo sempre mais ideias e querendo criar mais, acabas por ter um bocadinho... Sim, tem essa liberdade, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu nunca seria para mim viável ter um negócio em que eu fizesse anos a fio as mesmas coisas. Sim. Portanto, para mim era completamente desanimador. Se calhar foi uma forma também de tu colmatares esse... Exatamente. Eu acho que quando idealizei, não é? Quando idealizei o negócio, claramente esse foi um dos primeiros pontos que foi imposto por mim, que teria que funcionar assim e que eu teria que ter essa parte da liberdade artística e criativa. Obviamente que isso me dá alguma flexibilidade no dia a dia, mas às vezes tenho outras tarefas para além das de pastelaria. Sim. É um negócio pequeno, portanto tenho de gerir acabas por fazer um bocadinho a parte da contabilidade, a parte de gestão de tudo. Sim. E às vezes sou um pouco pasteleira e mais gestora, depende dos dias. Mas claramente os dias são curtos. Mas é engraçado como é que de forma consciente ou inconsciente tu fizeste, no fundo tu foste buscar uma necessidade que tu tinhas e conseguiste arranjar uma estratégia para colmatá-la, se calhar até sem perceber que era uma necessidade tua. Sim. Se calhar como sendo uma ideia e como... Sim, não é? Sim, vendo isso agora para trás, claramente não tinha tanta noção de que eu precisava que funcionasse assim nessa altura como tenho agora. Mas era claramente para mim o facto de eu ter que fazer todos os dias a mesma coisa sempre foi... um ponto que me deixava sob stress. Se calhar o ponto que fez com que tu mudasses de profissão. Provavelmente, sim. Muito provável. Não é provavelmente. Apesar de tu gostavas. Sim, eu gostava do que fazia. Claramente, não foi a razão principal para ter trocado, não foi eu detestar o que fazia, de todo. Não gostava daquela rotina, e se calhar, e de estar ali fechado num escritório o dia todo. Não. Isso não gostava. E de não poderes criar à vontade. Sim, de ter assim essa limitação. Isso sempre foi um problema. Um ponto que fez. Exatamente. E é engraçado, eu acho, ao olharmos para trás, termos essa consciência, quando às vezes no momento das decisões, até não sabemos muito bem porque é que tomamos. Não é? Sim. É muito mais óbvio para mim agora do que era na altura, claramente. Sim. Eu sabia que estava bem, não é? E queria fazer e por isso é que há sempre receios nas mudanças, porque eu acho que não temos tanta consciência de porque é que precisamos de mudar, não é? Claramente, sim. É muito mais claro agora do que era há 10 anos atrás. Sim. E eu ia perguntar-te, que tu já disseste um bocadinho, como é que tu alias a parte de seres Patrícia profissional, que tem muitas exigências de tempo e de dedicação, com Patrícia esposa, com Patrícia mãe, com...
uns dias melhores, uns dias Mas consigo ali. sentes que... Sim, às vezes consigo melhor, outras vezes não tão bem, não é? Há dias em que acho que podia ter sido melhor mãe, há dias em que acho que podia ter sido melhor esposa, outros que podia ter sido melhor pasteleira. Sim. Tenho dias para tudo e acho que é natural que assim seja, não é? Porque eu sou exigente com o que faço em tudo. Sim. Portanto, há dias em que o tempo não chega ou eu não consigo também realizar e fazer aquilo que queria. Sim, não é fácil. Acho que é, no geral, nos dias de hoje, deve ser a maior Tu não dificuldade achas que o conseguiste aliar daquilo que os outros possam dizer ou pensar que ajuda muito nesse sentido? Porque eu vou-te dar um exemplo. Eu quantas vezes dizia, eu janto, ou os meus jantam às 6h30 ou 7, ou deitam-se às 9 ou às 8h30, e havia muita gente que dizia, isso é muito cedo, ou ficavam ali no fundo a dizer-te o que é que tu devias fazer, e eu costumo defender sempre que cada família é uma família, ou seja, se tu sais daqui tarde e se queres dedicar tempo à tua filha, às tuas filhas, no fundo elas nunca vão para cá mais nova, ou nunca... Claro. Pronto, há coisas que tens de gerir, mas só gerindo é que vocês como família estão bem e tu te sentes bem, não é? Sim, verdade. E isso, para conseguires isso, tens de acabar por, no fundo, fazer essa separação. Sim, fazer uma filtragem do que vem do exterior. Sim, claramente. Sim, isso, por exemplo, um exemplo, nós é impensável estar às 9 da noite, mas isso eu já me conformei com essa situação, embora eu gostasse que ela fosse... Sim. Mas não dá, o nosso ritmo de vida, a nossa maneira de estar não nos deixa fazer isso. Às vezes nem é só isso, é, por exemplo, querer ir com ela às atividades que ela tem, nós não conseguimos porque estamos a trabalhar, fico sempre a pensar, mas eu gostava de a ter visto, apesar de eu saber e ter consciência de que ela está bem e que está tudo bem, se calhar para ela eu é que fico com Sim. Eu é que gostava mais de conseguir ser participativa. É sempre o peso da mãe. Exatamente. Gostava de conseguir ser mais participativa nessas coisas que ela faz, que estão dentro do nosso horário de trabalho e é impossível para nós irmos. É mais nesse sentido, porque o resto do ritmo do dia a dia já me conformei ou já estou mentalizada que não consigo, não é? Giro da melhor maneira, levo as atividades sempre que consigo e faço por conseguir, giro também o meu trabalho aqui na loja, de maneira a conseguir acompanhá-la nas coisas que ela faz no final do dia, mas fica sempre assim, há dias em que eu gostava de ter ido e não sei o quê, mas gerimos da melhor maneira. Sim. Mas claramente o facto de conseguirmos filtrar cada família é uma família. Sim. E também há assim, enquanto mãe eu acho que há muito primeiro o querermos ser muito bons em todas as áreas. Sim. E depois esse quase diálogo interno de tu não estás neste momento, mas estás naquele... Uma justificação daquilo que tu querias fazer, do momento que tu querias estar lá e não conseguiste. Sim. Para, no fundo, diminuir essa frustração. Certo. Não é? Porque eu acho que socialmente também nós somos mesmo muito educados para temos de ser perfeitas em todas... Sim, e é impensável, temos que acompanhar os filhos estar sempre lá. Estar sempre presente, ir a todo lado e... Sim, sem dúvida nenhuma. Sim. Olha, e também enquanto mãe, quais são as preocupações maiores que tu tens agora ou a pensar no futuro das tuas filhas? O que é que achas que tu querias mesmo que acontecesse ou que não querias que acontecesse e que então já tomas até determinadas decisões agora para contornar um bocadinho isso ou para prevenir? Sim. É assim, o que é que eu não queria que acontecesse? Eu não queria que as minhas filhas achassem que eu dei prioridade à minha parte profissional de estar com elas e de passar tempo com elas. É uma das coisas que acho que me deixa mais pensativa ou às vezes, que é, eu quero que elas sintam que são a minha prioridade. E são. Pronto, mas eu quero conseguir passar essa mensagem. Sim. E o meu receio é que às vezes não o consiga, porque também temos compromissos profissionais que temos que... Portanto, eu tento sempre, de alguma maneira, quando acho que nesse dia ou nessa semana até passei mais tempo aqui do que costumo estar com elas, elas não o sintam e, de alguma maneira, não sei, eu
compensar, um dos maiores receios é esse, elas sentirem que... E no fundo, quando tu estás. Sim. E isso faz muita diferença, porque às vezes o estares um dia inteiro, mas até estar sempre a fazer outras coisas, é diferente de estares 10 minutos ou um quarto de hora, mas sempre ali para elas, isso tu estás, não é? Sim. Por isso, eu acho que... Sim, eu acho que isso é importante, pronto, e para mim é uma das coisas que às vezes mais me deixa pensar, é essa gestão das duas coisas, porque quero que elas não sintam que passei menos tempo com elas, porque o trabalho é que importava, pronto. Acho que deve ser o meu maior dilema enquanto mãe, pronto, gerir essas duas coisas. E delas quando estão longe de ti, as coisas que podem acontecer ou assim, causam-te algum receio em termos de... Porque agora é tudo tão diferente, mesmo em termos de crescimento e assim, ou... Para já não, e se calhar também, sinceramente ainda não, acho que também porque eu confio onde estão, não sei, conheço, não sei, tenho confiança nos sítios onde elas estavam, não, isso feliz, para já não, se calhar mudará com a idade que elas tiverem e com eu controlar menos esse ambiente, não é? E da forma como tu te relacionas com elas, não é? Sim, porque claramente. no fundo, para já pelo menos, enquanto te vão, por exemplo, contando as coisas, e assim, é mais fácil teres algum controle de... Sim, é mais fácil, eu controlo onde elas estão e elas ainda vão partilhando, ainda vai partilhando, mas vai disponível, não partilha nada, não é? Mas acho que será muito mais difícil na adolescência, quando tu deixas de controlar onde é que eles estão e se essa partilha não continuar, não é? Aí o desconhecido é sempre, não é? É por isso que muitas vezes eu digo aos pais que quando nós, imagina, a tua filha faz uma coisa, até comeu alguma coisa que supostamente tu não querias ou assim, quando nós somos muito agressivos nesse sentido de não podes, ou na vez seguinte ela se calhar vai fazer o mesmo, mas sem te dizer. Sem dizer, sim. Então tem de haver, é muito difícil, mas tem de haver essa gestão de continuar a haver uma confiança para que eles se continuem a abrir. Sim. Porque quando em casa eles acabam por ter essa segurança, eles não procuram fora. Mas quando eles não têm, eles procuram fora mesmo que sejam quem não conhecem. Sim, o perigo é esse, não é? Sim, sem dúvida. É essa gestão de sentimentos e de confiança, não é? Sim. Que eles têm que ter, acho que já é, mas é um dos maiores desafios, acho que vai ser no longo do crescimento. Sem porque mesmo a forma, por exemplo, tu tens duas e vais ver agora, a pequenina ainda é muito pequenina, mas a diferença entre as duas e tu gostas muito delas e dedicas-te muito a elas, mas podes dedicar-te 100% do tempo e elas não sentirem, mesmo assim dizerem, então mamãe, se gostasses de mim, porque cada uma vai sentir a forma como tu valorizas e reconheces de forma diferente. Certo. Então, se tu, acho que já está mais do que provado que se tu não, por exemplo, se a tua filha mais velha precisar que tu estejas com ela, em termos de estar só com ela, presente para ela, dedicar-te a ela, e tu não fizeres isso, mas fizeres todo o resto por ela, ela vai acabar por fora, em quem lhe der isso, mesmo que seja alguém, às vezes, pronto, com más intenções, mas que lhe dê essa atenção, ela vai começar a aproximar-se dessa pessoa e acaba por ir procurar, mesmo de forma inconsciente, acaba por ir procurar o que é uma necessidade dela. Certo, sim, nós temos que tentar perceber que as crianças não são todas iguais, as pessoas não são todas iguais. E temos que tentar ver quais são as necessidades de cada um, não é? E há formas, por exemplo, desse reconhecimento e desse amor, há formas de nós pais sabermos como é que cada uma gosta mesmo mais e conseguirmos, nem que seja em 10 minutos por dia, atender aquela necessidade, para que depois ela não precise de ir buscar. Sim, sem dúvida. Sim, a minha filha mais velha, para ela estar ali, por exemplo, a pintar com ela, que seja 5 ou 10 minutos, é espetacular. Nem é aquele momento dela, de estar com ela, de fazer uma coisa com ela que ela gosta. Claramente ela valoriza isso, não é? Mas nem é tanto... E se calhar aquele bocadinho já preenche as necessidades dela para aquele dia. Sim. E, olha, tu adquiriste o meu kit com os materiais para trabalhar para já com a mais velha. Muitas vezes perguntam-me para que idade é que é, e eu costumo dizer que é para todas as idades, apesar de,
em termos de imagem, eu ter criado algo mais apelativo para as crianças, para elas gostarem, a verdade é que mesmo muitos adultos, se fizessem, por exemplo, um dos jogos, o jogo das emoções, por exemplo, se fizessem aquela sequência de questões Sim. em cada dia, em termos de desenvolvimento pessoal, de conhecimento, da forma como se iam conhecer e lidar com as situações e com os conflitos, era muito diferente. Sim. Eu tenho essa consciência. E tenho consciência que uma criança que trabalha, por exemplo, esses materiais, a brincar 5 minutos por dia durante os primeiros anos de vida, vai ter, se calhar, 90% menos de problemas do que aqueles que nós temos, porque até pela parte de gerir as emoções e assim que eles aprendem. Sim, de expressar com mais facilidade, de uma forma mais natural, que às vezes o problema é esse, não é? Ela até sabe que está chateada, mas não sabe como nem como expressar. Exatamente, sim. Nisso o Kit acaba por fazer isso de uma maneira muito, muito fácil, porque é mesmo em modo de brincadeira. Olha, então como é que estás hoje, não sei o quê, e ela, estou assim, eu pergunto porquê, e de uma maneira, mesmo em modo de brincadeira, ela vai dizendo o porquê, e estou assim, e fiquei porque não sei o quê, e blá blá blá. Acho que é uma ferramenta de fácil uso para perceber. Porque no fundo a criança percebe o comportamento, percebe o sentimento, percebe o pensamento, acaba por perceber. Eu afinal estou desconfortável porque eu senti-me assim e comportei-me desta forma, mas consegue até perceber como é que na vez seguinte ela pode mudar a forma como se estava a sentir ou mudar a forma como agiu para conseguir sentir-se melhor. Sim, sem dúvida nenhuma. E é isso que eu acho que nós não fazemos. Nós chegamos ao final de um dia, às vezes com mal-estar, parece que temos um nó e nem sabemos bem porquê, mas acabamos por fazer as coisas de casa, deitar-nos e no dia seguinte, o dia é um dia novo e nós nem pensamos sobre aquilo que aconteceu e o que é que podíamos ter mudado ou gerido de outra forma. Sim, certo. Sim. Nisso o Kit dá para todas as idades, porque em termos de raciocínio, Sim, vai sendo cada vez mais profundo. Sim, mas é transversal às idades todas, sem dúvida nenhuma, desde o facto de conseguirmos usar com uma criança de 3, 4, 5 anos. Começando a falar, não é? Exatamente. Porque não tem que saber ler, não tem que fazer nada, não é? Com a ajuda consegue facilmente fazer o raciocínio. Sim. E para um adulto, dá muitas vezes comigo a fazer o mesmo raciocínio que ela, não é? À medida que eu estava a fazer com ela, estava eu também a fazer. Portanto é uma coisa... E mesmo quando eles conseguem fazer sozinhos, mas quando os pais fazem com eles, acaba por, além dos pais também fazerem esse desenvolvimento, acaba por ajudar nessa aproximação, não é? Certo, sem dúvida. E agir eles perceberem, e se calhar é a Ana perceber, quando tu fazes, quando até dás as respostas, ok, a minha mãe também está a fazer, não é? Sim. E tem as mesmas dificuldades, ou também tem dificuldades. Hoje vamos fazer, queres saber como é que eu estou hoje? Era assim, vamos ver como é que eu estou hoje, o que é que aconteceu, então ela já fazia isso dessa maneira. Não é muito útil, principalmente acredito que com crianças que tenham dificuldade em expressar, a Ana nunca teve muito. Sim. Mas às vezes, com crianças que até sejam mais fechadas, é uma ferramenta muito fácil e que provavelmente desbloqueia da parte da criança, como está ali em modo de brincadeira, essa expressão do que é que aconteceu, não é? Porque há muitas crianças que não contam sequer o básico aos pais, muito menos quando sofrem de algum, sei lá, de bullying ou assim, então é que nem... Sim, sensações menos boas repetitivas, sem dúvida nenhuma. Acho que é mesmo importante que essas ferramentas existam e que os pais as usem. E mesmo os registros, quando ainda não sabe escrever, tem os registros com desenhos, Sim, não é? exatamente. Sim, ela adorava fazer os desenhos. Sim. Olha, ia perguntar como é que tu descreverias esses materiais, mas tu já, no fundo, já os fui descrevendo. Já descreveste. E que dica é que tu darias, assim, a outras mulheres que, tal como tu, têm sonhos, não é? Mas que a maior parte das vezes, ou por receio, por falta de confiança, por aquilo que pensam que os outros possam dizer ou fazer, acabam por ir deixando sempre de lado e nunca... nem tentar, nem expressar sequer que o queriam fazer, não é? É assim, não é fácil, não é? Porque mesmo para mim, tendo uma ideia muito definida do que queria fazer, existiu, apesar de
foi um bocado óbvio eu vou fazer, eu quero fazer, mas existe sempre ponderação, porque havia também muito a perder, não é? Sim. Havia muito a ganhar, mas também havia a perder. Nunca é decisão fácil. E no teu caso era um sonho muito grande. Sim, era mas uma começar nem que seja radical. pelos mais pequenos, não é? Sim, exatamente. Eu acho que sendo algo que a pessoa tenha certeza que realmente quer, é ganhar coragem e fazer, não há outra maneira, não é? Não é estar à espera dos sinais perfeitos para avançar, ou do dia perfeito para avançar, do dinheiro certo para avançar, seja lá qual for a razão. Isso dificilmente, na minha opinião, e pela minha experiência, nunca chega. Existe sempre qualquer coisa que vai aparecer de novo, que nos vai fazer, se calhar, não dar esse passo. Portanto, é ir. É arriscar mais ou menos, não sei, depende do que for, mas arriscar e ir, tentar. Eu costumo dizer que o pior que pode acontecer é não dar e voltar atrás e pronto. Sim. Mas pelo menos tentamos, não é? É um bocadinho assim que eu penso. E acho que é a única maneira, principalmente quando já temos alguma vida confortável, quando já estamos há muito tempo, se calhar, acomodados, ainda se torna mais difícil de o fazer. Sim. Quando alguma coisa está muito mal, se calhar mais facilmente tu tomas essa decisão de, olha, é agora, vou fazer. Mas principalmente quando já estamos ou relativamente bem, mesmo existindo essa vontade de fazer uma mudança, aí acho que mais difícil. É muito mais difícil. Portanto, a única maneira, se querem mesmo, eu acho que arriscar. Como mãe e como muitos anos como educadora, eu acho que nos primeiros anos nós incutimos no fundo toda essa parte de queres, vai, arrisca, faz e desafia-te e tu és capaz. Sim. E depois com os anos e vamos crescendo, sim, parece que tudo nos limita, sim, mesmo quem está à volta. Sim. Qualquer coisa que nós façamos de bem, ok, era obrigação, e fazemos alguma coisa menos bem, ou às vezes nem é menos bem, mas quem está de fora acha que podíamos ter feito diferente, então é logo, devias fazer assim, devias, e acabam por castrar. Sim. E nós, quanto mais crescemos e em adultos, ainda mais isso acontece, que é, acabamos por, tipo, ok, eu tenho este sonho assim, mas se eu disser vou ser criticado ou julgado, ou então já nem digo, sim, nem arrisco, sim, sim, e se eu arriscar e não conseguir, o que é que vão dizer? Sim. É verdade, quando somos crianças é tudo válido, acho tudo muito bem, não é? E incentivamos, e acho que é assim que deve ser, mas a idade adulta é o oposto. Agora estás aí, deixa de estar, que estás muito bem, não é? Nem tens esse emprego, para que é que vais estar sorte, estás tão bem na vida, não é? Vais agora trocar por uma coisa que nem sabes o que é e pode correr mal, não é? Sim, mesmo isso. Eu era mais feliz ali. Ok, eras mais feliz, mas nós em todos os sítios temos essas dificuldades, ou seja, é sempre a deitar... Sim, a tentar justificar que... Limitar, não sei. Sim. Isso existe, e acho que é um bocadinho, a sociedade no geral leva-nos, levou-nos a esse tipo de pensamento durante muitos anos, de escolhermos uma profissão e de mantermos essa profissão até ao final, sim, da vida, da maneira mais confortável, nem que isso nos realize ou não. Não. Pronto. Sim. Mas acho que somos nós, não é o nosso caso em especial, acho que é o geral. Sim. As crianças têm o pensamento e são aliciadas a pensarem em tudo, a partir do momento em que decidem que querem ser uma coisa. Já na adolescência ou quase que são impingidos, não é? Sim, que têm que decidir como é que crianças, eu acho como é que adolescentes de 14, 15 anos, a maioria deles não sabe o que quer ser ainda, não é? Não tem, não viveu, não tem esse foco de... Se nós adultos depois já... Exatamente, não é? Muito menos um adolescente que está a descobrir as coisas, está a descobrir, sim, mas de alguma maneira é direcionado para uma determinada profissão que depois se tenta a todo custo que não saia dela. Tem que ser. Que está errado, não é? Tem que ser a vida inteira. Porque aquela profissão pode ser a certa ou não. E se não for, deveria existir se calhar uma maior liberdade de expressão e uma para mudar. Sim, para termos o cuidado de perceber, no fundo, não só ver o que ele está a fazer, mas perceber, olha, mas estás bem, claro, sentes-te bem, estás feliz. Porque depois nota-se que há muitos profissionais em todas as áreas frustrados ou menos bons, alguns, sim, maus, não é? E que será também muito por causa disso, porque não estão ali a 100%, sim, porque eu acredito que se estivessem, fariam um trabalho melhor, não é? Acho que
E às vezes por isso mesmo, porque, ok, agora sou enfermeira, vou ser enfermeira para a vida toda, nem que não seja isto que eu quero fazer, não é? Sim. E acho que foi muito a sociedade que acabou por limitar, sim, nos últimos anos, sim. Olha, e qual é a importância que as relações têm no teu percurso de vida, nos teus sonhos, nas tuas conquistas, assim, as relações que tu tens mais próximas, sim, as pessoas que tu tens contigo, o que é que achas que no fundo interferiram? Não sei se positivo ou negativamente. Positivamente, senão eu não estava cá. Okay. Também acredito nisso, não é? Porque eu tinha muita vontade de fazer o que estou a fazer hoje, mas a verdade é que quando eu disse que eu ia fazer, toda a gente apoiou. Portanto, e isso, por muito que tu queiras, é diferente e sabes que queres seguir um caminho, mas se tiveres o apoio, esse caminho é mais fácil. Sim. Se tiveres o apoio de toda a gente que te é próxima, não é? Toda a gente até está porque, contigo. Principalmente no início para ti, sim, foi uma mudança a todos. Sim, não é? Foi uma mudança muito grande, deixar de trabalhar para estudar outra vez, portanto, deixei de ter a parte financeira estável, estive 1 ano e meio, muito tempo sem ter essa parte financeira estável, depois mesmo a família apoiava, dos dois lados, portanto toda a gente estava alinhada comigo, obviamente que assim é muito mais fácil do que tiver sempre alguém a dizer, não sei porque é que trocaste, não sei porque é que vais fazer isso agora, estavas tão bem, não sei. Sim. Não, ok, claro que ficaram surpreendidos pela mudança, mas isso também não critico, eu se calhar também ficaria porque eu não... Foi uma... ok, vou trocar, tchau. Estou muito bem, estou numa boa empresa, estou a fazer o que gosto, mas... Vou deixar e vou estudar outra vez. Tudo. Pronto. E, portanto, se as pessoas sentissem que eu testava o que fazia, se calhar até estariam à espera, mais cedo ou mais tarde, mas não era o caso. Portanto, eu compreendo perfeitamente que as pessoas ficassem a olhar para mim, mas a verdade é que depois perceberam que eu queria realmente fazer essa mudança e que tinha essa vontade, portanto, a partir desse momento toda a gente me apoiou. E sem dúvida nenhuma que esse apoio foi importante nessa altura e continua a ser importante agora. Que se eu não o tivesse, não sei se estaria aqui agora ou não. Sim. Ou se estivesse, teria sido um percurso muito mais difícil e muito mais atribulado do que foi com o apoio de toda a gente, claramente. Eu queria agora dizer-te assim mesmo muito obrigada pelo tempo que tu tiveste aqui, até por isso mesmo que estávamos a falar que é da gestão do tempo. Mas é assim, é bom. Vês? São mais encomendas. Mas é mesmo bom ter-te por perto. Eu agora falo, assim, eu conheço-te como profissional, mas como pessoa. É mesmo bom a entrega que tu fazes, no fundo, não só a nível profissional, mas com a família, com as tuas filhas e assim. E és, assim, uma das pessoas que eu gosto mesmo e tu sabes isso. E tu sabes isso. Apesar de muitas vezes, eu acho, nós fazermos coisas uns pelos outros, e no meu caso eu por ti e tu por mim, se calhar não é tão comum nós dizermos essas coisas, mas eu acho cada vez mais que, apesar de ser, sei lá, se calhar porque não fomos em algumas situações tão educados para isso, mas que cada vez mais isso faz sentido e tu vês que às vezes até nas mensagens eu ponho, sei lá, parabéns, amo-te muito ou assim, porque acho que faz mesmo sentido dizermos aquilo que sentimos, não é? Sim. E eu, por exemplo, eu sinto-me mesmo bem quando estou contigo e sinto que és daquelas pessoas que eu a seguir saio até mais, com o coração mais preenchido e mais tranquila. E pronto, queria-te agradecer e agradecer este bocadinho e esta ajuda e pronto, é isso. E muito sucesso para ti também. Para tudo, para o teu trabalho e para... Sim, vamos... E para eu continuar a ter as minhas pesquinhas. Sim, isto nós estamos a falar, mas por exemplo, tu criaste a Ana durante muitos anos enquanto eu estava aqui a trabalhar. Esse apoio familiar que eu estou a falar, não é? Da família nos apoiar sempre, é isso também. Mas é isso que eu acho dos relacionamentos. E eu digo muitas vezes, às vezes eu tenho colegas a dizer-me, vamos marcar um cafezinho, mas eu não tenho tempo. E eu cada vez mais digo que eu na minha agenda tenho de pôr meia horinha para isto ou para aquilo. E quantas vezes eu tenho imenso trabalho e eu digo-te que fico com a Ana e que vou com ela às atividades e assim, porque eu acho também que é isso que nós levamos. E que são essas ligações que nós criamos e que isso é que justifica. Porque não faz sentido eu correr o dia inteiro e nem sequer conhecê-la
Eu quando digo, por exemplo, da frustração de quando profissional e mãe, é isso, é que isto é muito importante para mim, mas também não faz sentido se eu não conseguir equilibrar com a minha parte pessoal, não é? Porque eu ter um negócio super bem sucedido e depois não conseguir estar tempo com as minhas filhas, para mim não faz sentido. Sim, é não é? isso. Eu quero as duas coisas. E quero muito estar com elas e é imprescindível que eu esteja com elas para depois eu também estar bem aqui. Eu estou bem num sítio quando estou bem no outro. E tem que ser isso. E tu dizes que entregas isso aos teus clientes, não faz sentido não teres isso para ti. Exatamente, até porque se eu também não estiver bem em casa, chego aqui depois, não é? Claro, esse ciclo de bem-estar é... retroalimento. Exatamente, completamente. E o facto de não estar bem aqui também faz com que eu não esteja muitas vezes tão bem em casa. Sim. E às vezes essa frustração até às vezes a transmito de maneira que não queria transmitir à minha filha, porque estou mais frustrada e pronto. Portanto, é esse equilíbrio, a família, das duas coisas, eu acho que é mesmo muito importante. Uma coisa alimenta a outra. Okay. Quero o pessoal com o profissional e o profissional e o pessoal. E sem dúvida nenhuma que o facto de termos uma família que nos apoia por trás, a família é tudo, não é? Se não tivermos esse apoio, o resto acaba por não funcionar bem, na minha opinião. Eu tenho sorte que tenho esse apoio todo. Muito obrigada. Nada. Até uma próxima. Obrigada, eu.